Pessoal, nesse vídeo vamos falar um pouquinho aqui sobre o CPTS-11, aproveitar que seu último relatório gerencial correspondente ao mês de janeiro de 2025 saiu ontem à noite, então vem nos atualizando sobre como é que está a situação do fundo atualmente. Então, se você investe nesse fundo ou se está pensando em investir, é bom você acompanhar esse vídeo até o final, beleza? Sempre lembrando que o vídeo não é recomendação nem de compra nem de venda de nenhum ativo. Então, sem mais enrolação, vamos lá. Atualmente, o CPTS-11 ele caiu bastante a sua cotação. Como vocês podem notar aqui no gráfico, eu coloquei na cotação padrão, que calcula apenas o preço do seu ativo. Durante um bom tempo, ele ficou sendo negociado aqui na faixa dos R$ 8,50 até R$ 9,00. Porém, começou a cair bastante. A partir aqui do final do mês 9 para o início do mês 10, atingiu a sua mínima histórica aqui, deixa eu ver o valor, a R$ 6,11 por cada cota no dia 18 de 12 de 2024, e ele ainda continua numa região aqui de mínimas, atualmente sendo negociado a R$ 6,25. Então está com desconto realmente muito interessante o CPTS-11. Lembrando que ele é um dos maiores fundos imobiliários de base 10 que atualmente existe. Seu dividend yield, que é a sua rentabilidade acumulada dos últimos 12 meses, está de 14,5%, seu P sobre VP está de 0,73 e o fundo apresenta uma excelente liquidez média diária na casa aqui dos 5 milhões. Se descermos um pouquinho aqui, podemos notar que ele conta com um pouco mais de 358 mil cotistas, então tem uma quantidade muito grande de investidores. Seu preço justo seria os R$ 8,56, lembrando que atualmente está a R$ 6,25, e seu último rendimento pago aqui está mostrando de 8 centavos, deixa eu conferir se foi esse realmente o valor. Na realidade, o valor foi de 7,5 centavos, é porque o site tem um costume aqui de arredondar para cima o valor pago de rendimentos. E se voltarmos aqui, ó, como eu havia mencionado, ele é um fundo muito grande com patrimônio de 2,7 bilhões de reais. Vamos aqui agora, pessoal, no seu relatório gerencial, considerar os principais pontos desse fundo imobiliário de base 10. Primeiramente, nota-se aqui que seu número de cotistas caiu. No mês anterior, estava de 362 mil, foi para 358 mil. Outro ponto a se analisar é que atualmente ele só tem investimentos indexados ao índice IPCA. Já ao índice CDI, atualmente ele não tem nenhum. Ele tinha, uma pequena exposição aqui de 1,75%, porém se desfez. Então só tem provavelmente aí CRIs indexados apenas ao índice IPCA. Além disso, ele menciona que 100% dos seus ativos estão em dia com seu pagamento. Então não é um ativo que está sofrendo aí por situação de calote. Se descermos mais um pouquinho aqui, ele menciona sobre seus investimentos. Então, primeiramente, ele menciona aqui sobre os seus CRIs. Ele menciona que no final do mês de janeiro, o CPTS-11 possuía em sua carteira 16 CRIs, que representam 38,4% dos seus ativos, sendo que 100% de crédito é indexada ao índice IPCA, com a taxa de marcação de IPCA mais 8,73%. E ele não tem CRIs indexados ao índice CDI. E aqui ao lado a gente pode notar que ele menciona sobre seus fundos imobiliários. Então ele menciona que a carteira de FIIs do CPTS-11 é composta por 90 FIIs, que representam 54,4% dos seus ativos, sendo que 90,8% é composta por fundos imobiliários de tijolo e 9,2% por fundos de papel. Então, nota-se que seu principal investimento atualmente são cotas de outros FIIs, que ele investe aqui um pouco mais de 54%, e seu segundo principal investimento são os CRIs, que ele investe aqui um pouco mais de 38%. Então, o fundo praticamente deixou de ser o fundo imobiliário de papel e ficou aqui como um fundo híbrido, que investe em cotas de outros FIIs e também em CRIs. Porém, aumentou bastante aqui a sua participação em outros fundos imobiliários. Com respeito ao demonstrativo financeiro do CPTS-11 referente a janeiro de 2025, nota-se que ele teve uma receita total de R$ 30.197.000, suas despesas somaram o valor de R$ 6.279.000. Então, no final, o fundo ficou com um resultado líquido para poder distribuir aos seus cotistas de R$ 23.918.000. Esse resultado corresponde a 7,5 centavos por cada cota. E o valor que ele distribuiu aos seus cotistas de rendimentos foi o valor total de R$ 23.837.000. Então, exatamente o que ele gerou foi o valor que ele distribuiu. Ele menciona que ele tem aqui um resultado acumulado ainda de R$ 549.000. Porém, é um valor muito pequeno para o resultado mensal do fundo. Então, não é algo que vai ter um grande impacto nele. Então, se ele continuar pagando esse valor nos próximos meses, pela cotação atual, quem investir no CPTS-11 estará recebendo aí
mais de 1% ao mês de rentabilidade. Aqui, pessoal, podemos ter um resumo, alguns detalhes a mais sobre seus dois principais investimentos, que são cotas de outros FIIs e também CRIs. Como eu já mencionei, 54% do seu patrimônio está investido em cotas de outros fundos imobiliários, ele tem no total 90 FIIs, e 38% do seu patrimônio está investido aqui em 16 CRIs. Ele menciona aqui um ponto a se destacar: enfatizamos que a nossa carteira de CRIs é high grade, com operações de menor risco e a grande maioria com garantias robustas, e a nossa carteira de FIIs é composta principalmente por fundos imobiliários de tijolo, com exposição a imóveis nas melhores regiões de cada segmento que possuem hoje. Então, nota-se que não é um fundo arriscado. A gestão que infelizmente não fez algumas movimentações muito boas no passado, o que acabou prejudicando a credibilidade do fundo imobiliário de um modo geral. Porém, o fundo em si, ele não é um fundo arriscado para se investir. Então, de maneira resumida, seus CRIs, como já mencionado, ele só tem exposição ao índice IPCA, com uma taxa média atualmente de 8,73%. E aqui ao lado a gente pode ver a sua exposição para o segmento, no caso, qual o setor de atuação dos seus devedores. E nota-se que são setores relativamente seguros. Aqui ao lado também a gente pode ver correspondente aos seus FIIs. Então, primeiramente, podemos notar a sua exposição por categoria, no caso, segmento de fundos imobiliários. Então, 90%, quase 91% dos FIIs que atualmente ele tem são fundos imobiliários de tijolo, de segmento diferente, e 9% são fundos imobiliários de papel. E aqui ao lado a gente pode ver a sua exposição por segmento. Então, como sua maior posição é em fundos imobiliários de tijolo, ele tem aqui fundos de logística, fundo de lajes, de shopping, de renda urbana, entre outros segmentos. Também investe um pouquinho em Fiagro, no agronegócio, residencial, em outros FOFs. Então, é dessa maneira que está distribuído aí os seus investimentos em cotas de outros fundos imobiliários. E aqui podemos ver a sua exposição correspondente aos seus FIIs. Então, a sua exposição por categoria, atualmente quase 91% do seu patrimônio investido em cotas de outros FIIs está em fundos imobiliários de tijolo e 9% está em fundos imobiliários de papel. E aqui ao lado a gente pode ver a sua exposição por segmento. Então, como a maioria dos FIIs que atualmente ele tem são fundos imobiliários de tijolo, ele tem fundos aqui de logística, de lajes, de shopping, tem de renda urbana, além do agronegócio, Fiagro, FOF também, ele investe. Então, é dessa maneira que está distribuído aí seus investimentos em cotas de outros fundos imobiliários. Descendo um pouquinho aqui, ele fala de uma maneira mais detalhada sobre cada uma das suas operações CRIs por segmento. Então, ele menciona o valor investido em cada segmento e traz mais algumas informações relevantes correspondente, no caso, a seus CRIs. Somente em CRIs, atualmente ele investe aqui R$ 1.188 milhões de reais. Então, nota-se que, apesar de ser correspondente a apenas 38% do seu patrimônio atual, é um valor muito significativo, muito maior do que o patrimônio de outros fundos imobiliários. E se descermos mais um pouquinho aqui, ele menciona sobre os fundos que ele investe. Então, ele também faz aqui alguns detalhes a mais sobre cada um dos segmentos e também sua exposição. No caso aqui, em fundos imobiliários de shopping, atualmente ele tem 476 milhões de reais investidos, e somente nesse segmento ele tem aqui 3 fundos imobiliários do segmento de shopping que ele investe. No total, somente em outros fundos imobiliários, ele investe aqui 1,6 bilhões de reais. E descendo mais um pouquinho aqui, a gente consegue ter uma noção de quais são os fundos imobiliários que atualmente ele tem uma maior exposição. Então aqui ele menciona, maiores exposições em FIIs. Se pegarmos aqui, pessoal, vocês vão notar que a maioria dos fundos imobiliários que atualmente ele tem uma diversificação muito grande, porém não são fundos tão conhecidos assim. Se vocês pegarem aqui no início, talvez vocês não vão conhecer nenhum deles, exceto aqui o MOL 11, que é um fundo de shopping um pouco mais conhecido. Mas nos primeiros aqui são poucos que eu relativamente conheço. E também devemos lembrar que tem alguns fundos da própria casa, que é da gestora Capitânia, que atualmente ele investe. Esses 2 fundos aqui mesmo, são fundos da própria casa. Salvo engano, esse daqui também é o que ele tem maior exposição. Então, é outro ponto a se prestar atenção. Se passarem por alto aqui, vocês vão ver que tem uns 4 ou 5 fundos imobiliários da própria gestora Capitânia que atualmente ele investe. E aqui ao lado também a gente pode ver as suas maiores exposições correspondentes aos seus CRIs. Lembrando que em CRIs ele só tem 16 operações desse tipo de investimento. Então, pessoal, de modo geral é dessa maneira que está aí o CPTS 11. Ele mudou a sua estratégia, Antes ele era um fundo imobiliário que investia pesado em CRIs, então era um fundo mais de papel. Porém, agora diminuiu muito sua exposição em CRIs
aumentou sua participação em cotas de outros fundos imobiliários. Não sei se essa foi a melhor decisão tomada aí pela gestão da Capitânia, porém é isso que temos disponível atualmente. Como eu mencionei, o fundo ele não é ruim, não é o fundo arriscado, porém não é um fundo que eu pessoalmente investiria. Primeiramente pela gestora, que já faz aí algum tempo que vem fazendo umas movimentações que eu não acho legal, que eu como cotista não ficaria tranquilo em investir nesse fundo. Além disso, seu principal investimento, que é em cotas de outros fundos imobiliários, aqui vocês podem notar que tem fundos aqui que não são conhecidos. Muitas vezes não tem uma boa liquidez, não tem uma diversificação muito grande correspondente aos seus imóveis, como mencionado. A maioria dos fundos imobiliários que atualmente ele investe são de tijolo de segmentos diferentes, porém tem fundos aqui que não têm uma boa diversificação, correspondente à quantidade de imóveis, também correspondente à quantidade de inquilinos. Então isso daí pelo menos não me traz uma tranquilidade de se investir no CPTS-11. Então não é um fundo que eu pessoalmente escolheria investir. Mas de um modo geral a gente percebeu que o fundo tem mais de 350 mil cotistas, tem investidores aí que gostam desse fundo imobiliário. E como eu mencionei, não é um fundo arriscado, é um fundo que correspondente aos seus CRIs são tranquilos, correspondente aos seus fundos imobiliários eu não acho muito, mas no preço atual, custando aqui R$ 6,25, ele pagando 7 centavos e meio por cada cota, é um fundo que estará pagando mais de 1% ao mês de rentabilidade e tem alguns investidores que focam muito esse fator. Então, para quem busca aí uma boa rentabilidade, seria sim uma boa opção de investimento. Mas deixa aí nos comentários o que é que você acha do CPTS-11. Investiria, não investiria, já investe, está pensando em investir? Deixa aí nos comentários a sua opinião. Pessoal, lembrando que no dia de hoje, na noite de hoje, aliás, às 19h30, haverá uma live onde eu estarei participando juntamente com o Gabriel Valadão, que é um dos assessores do BTG Pactual. Estaremos lá batendo um papo sobre investimentos, tanto da renda variável como da renda fixa. Então, se você puder participar, seria muito interessante ter a sua presença. Eu vou deixar o link de acesso à live lá no meu grupo do Telegram. Se você ainda não está no meu grupo lá do Telegram, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário para que você possa entrar e dessa maneira conseguir acessar a nossa live no dia de hoje. Beleza? Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.